Obrigado a todo mundo que está vendo, né? Obrigado pelo convite para apresentar esse seminário. Esse é um seminário que eu já tinha preparado há um tempinho, então está faltando uma coisa que eu tinha planejado até apresentar, acho que na FABC mesmo, antes da pandemia, né? Então, vou apresentar alguns resultados que a gente teve fazendo algumas simulações e colaborações com o pessoal do experimental daqui do Mackenzie no seminário eu vou falar hoje sobre a parte de simulações atomísticas, né, para tecnologias de energia limpas. Bem, isso porque eu estou abordando esse tema, né? Existem alguns problemas relacionados à energia, né? Que aí vou começar a basear a motivação dentro desse seminário, que é falar a quantidade de uso de energia que tem em vários outros países, né, em vários países que a gente pode ver, estão bem relacionados também com o índice de desenvolvimento do país, né, e as riquezas do país, né. Isso, então, a gente pode ver que há uma certa correlação entre o uso de energia per capita e o PIB per capita desse país, que é justamente para saber, que pode ver que está relacionado com a relação entre essas duas essa quantidade e a riqueza, né? Então, se a gente quer fazer imagina um país com ter um grande crescimento e um grande PIB per capita, ele vai precisar de usar muito mais energias e vai ter muito mais outros problemas relacionados à energia, né? Só que a gente sabe também que quando grande quantidade de energia que está sendo consumida também tem que gera vários outros problemas. Por exemplo, quando a gente fala com o aquecimento global, né, mudanças climáticas antropogênicas, né, que a gente vê que hoje em dia a maioria vários outros países ainda são baseados em petróleo, gás natural, carvão, e todas essas fontes de combustíveis fósseis emitem bastante gases de efeito estufa, como CO2, e causam efeitos climáticos, né, como pode ser visto aqui, né. Um dos problemas que são, uma das soluções, né, que são propostas para isso, geralmente envolve energia solar, energia eólica e outros tipos de fontes de energia, né. Mas, por exemplo, aqui eu estou só dando uma pincelada do que a parte de falar um pouco sobre energia solar e energia eólica, que usam recursos naturais renováveis, mas tem um problema relacionado a ele, que são a intermitência da geração de energia, o que a gente chama de intermitência aqui. Nem sempre, né, a gente vai ter uma geração de energia dessas fontes aqui que corresponda ao consumo da energia. Na verdade, a energia solar, por exemplo, a gente produz muito mais de dia do que de noite, e o grande uso é de noite, e variações de dias também, dias nublados, a geração é muito menor, e também tem outras variações de tempo com a geração de energia eólica. Né? Então, a gente tem sempre o que a gente tem, que a gente pode produzir, por exemplo, que sempre tem pode ter uma curva com o tempo, né, da potência com o tempo do que a gente pode produzir, e o que a gente precisa, né, vai ser outro tipo de curva que geralmente não vai estar correlacionado. Então, a gente vai ter regiões que pode ter região que pode ter um excesso de produção de energia, e uma região que a gente vai ter uma escassez de energia, né, e para resolver esse problema tem que ter armazenamento de energia em grande escala, né, a gente nesse caso, e a gente quando vai falar de armazenamento de energia, existe algumas formas de armazenar próprios combustíveis fósseis são geração de energia, armazenamento de energia, né, mas se a gente for fugir desses tipos de armazenamento de energia com combustíveis fósseis, que é o que a gente que é para energias renováveis, a gente pode usar alguns tipos de dispositivos, por exemplo, como células combustíveis, usando com hidrogênio, baterias ou supercapacitores, né. Aqui mostrando a forma esquemática, né, onde que a gente tem uma densidade de energia e uma potência de energia, né, o quanto a gente pode armazenar energia por quilograma e quanto a gente pode entregar essa energia, né, que é o watt por quilograma, né, a velocidade que a gente pode carregar e descarregar esses dispositivos, né. Aqui é uma forma mais ou menos esquemática, de que a gente chama de Ruggiero plot, né, com alguns tipos desses dispositivos, e a gente vê, por exemplo, que se a gente quer armazenar energia em grande quantidade,
a gente teria que usar, por exemplo, células combustíveis, né? Eles não são, são um pouco mais lentos para carregar e descarregar, né? No caso, entregar, para entregar essa energia, mas ainda assim ele consegue fazer grandes armazenamentos de energia com essas células combustíveis. Bateria, hoje em dia, é o que a gente mais usa, por exemplo, está usando no laptop, no celular, são baterias de íon lítio, que tem uma densidade de potência intermediária. Existem várias tecnologias que a gente pode, que são tecnologias emergentes, que podem melhorar essas densidades de energia para baterias, né? Principalmente usando baterias com outros tipos de ânodo e cátodo, né? E outros, como, por exemplo, baterias de lítio-enxofre, lítio-oxigênio, que são tecnologias que a gente pode, em princípio, estudar, desenvolver usando novos materiais também, novas simulações. E também poder estudar supercapacitores, né, que são basicamente uma versão dos capacitores que a gente estuda em física 3, por exemplo, que é aqueles capacitores de placa paralela, só que aí, nesse caso, ao invés de ser placas paralelas, imagine que é como fosse tem uma reação química que vai ter uma transferência de carga e isso vai fazer essa dissorção de algumas moléculas, transferindo carga para uma superfície, que vai formar como fosse um capacitor e essa reação química, né, na verdade, vai ser como fosse chama que a gente de supercapacitor, que vai ter uma alta densidade de potência, mas na verdade, justamente por ser parecido com o capacitor, não vai ter alta densidade de energia, né. E uma das coisas que a gente, falando para altas densidades de potência, altas densidades de energia, né, que a gente está falando das células combustíveis, isso também pode ser usado, né, em automóveis, né, no meio de transporte. Por exemplo, a gente tem alguns protótipos, por exemplo, da Toyota, alguns exemplos de célula combustível que são pousados em automóveis elétricos, né, nesse caso, para ônibus, e alguns modelos que estão no mercado, né, por exemplo, o Honda Clarity, o Toyota Mirai e esse Hyundai Nexo, por exemplo, que usam célula combustíveis e estão já estão em uso em alguns países também, né. A gente pode ver aqui que, na verdade, várias dessas companhias que mais estão investindo nisso aqui são companhias japonesas, né, aqui tem uma coreana, mas são mais companhias japonesas. Isso por causa que tem deveria existir, né, a Olimpíada de Tóquio esse ano, né, que foi adiada para o ano que vem, mas quando isso foi proposto, houve uma meta, né, de ter 40 mil veículos, né, em Tóquio, usando células combustíveis, e várias, não vou dizer que são gas station, não são postos de gasolina, mas são postos de hidrogênio na cidade, né, que isso, na verdade, é um dos problemas também para essa implementação dessas tecnologias, na verdade, né, não só a parte a densidade de potência, a densidade da energia, mas também tem que ter uma política também de implementação em vários lugares de poder se carregar, né, o hidrogênio, o carro, o ônibus, ou o que é que seja, e isso também vai ter que, isso em princípio está começando agora em alguns países, né, não só no Japão, mas também tem alguns outros países, acho que a Noruega, se eu não me engano, também está tendo bastante desenvolvimento em relação a células combustíveis também, nos Estados Unidos mais voltado na Califórnia, e também na Alemanha, também na BMW, principalmente, está fazendo também vários testes também relacionados a isso também. E o que significa, e o que são como é que essas tecnologias de hidrogênio que a gente chama, né, essa célula combustível funciona, né? Então, a gente tem um dispositivo que a gente chama de, vai ser uma célula combustível, que ele vai ter receber gás, hidrogênio e oxigênio, né, vai receber o hidrogênio, o célula combustível, essa da direita, vai receber hidrogênio aqui, e vai ser oxigênio em uma outra parte. Esse gás aqui de hidrogênio vai ser separado em uma superfície, né, por um catalisador, um eletrocatalisador. O hidrogênio vai poder passar em uma membrana permeável de próton e vai se juntar com o oxigênio aqui, formando H2, que é a única resíduo, né, que solta dessa reação, né. Então, esse é um resíduo limpo, né, não tem nada de gás de CO2 ou CO, é só água, né, que sai dessa reação, né. E nesse tipo quando ele separa H2 aqui,
e faz isso, passa só o próton e o elétron vai passar em uma corrente, em um circuito aqui, que vai ser justamente a corrente que vai alimentar, por exemplo, vai gerar potência para um carro elétrico, por exemplo, né? Isso a gente está considerando que isso é é, uma célula combustível, por exemplo, usar de um carro, né? Um automóvel. Na verdade, os automóveis são algumas centenas, né, desses tipos, acho que na verdade até milhares de regiões que são células combustíveis, né, e algumas partes importantes disso aí são justamente o catalisador para separação desse hidrogênio, outro catalisador para oxidação, né, para redução do oxigênio, que a gente chama que é CO2, ou CO2 transformando em H2, e uma membrana que permeável de prótons, né? E o mesmo tipo de dispositivo que tem para formar uma célula combustível, a gente também pode usar para fazer a geração de hidrogênio, que, né, na verdade, o hidrogênio não é algo que a gente obtém na natureza tão facilmente, né? Então, a maior parte do hidrogênio que a gente encontra na natureza está ligado tá em água, ou em hidrocarbonetos, ou em alguma outra forma, não está em H2, né? Mas a gente pode produzir hidrogênio usando uma reação um dispositivo análogo que a gente chama de eletrolisador, né? E ele vai fazer o que a gente vai chamar de eletrólise da água, né? Então a gente vai ter fornecendo energia e o H2O em uma região aqui, ele vai ter a separação aqui também de forma semelhante, vai separar o hidrogênio e ter essa membrana permeável de prótons que vai passar para aqui e depois vai juntar esses prótons na superfície do catalisador e formar o H2, né? A única forma, a diferença aqui também na verdade, é como fosse a direção da reação, né? Aqui ele está consumindo, na verdade, ele está consumindo H2 fornecendo energia elétrica para o seu dispositivo, na verdade, para o seu automóvel. Aqui, na verdade, a gente está fornecendo energia elétrica, né? E para fazer essa reação e armazenar de forma química em hidrogênio, né? Isso é a forma de armazenar a energia, seria armazenando H2, né? Então, isso, na verdade, foi usado como fosse um carregamento e descarregamento na bateria. Na verdade, existiram até várias tentativas de fazer alguns dispositivos portáteis usando hidrogênio. Acho que a Toshiba fez um laptop usando hidrogênio, mas isso não foi muito prático, né? Não foi algo que foi muito para frente, porque carregar um laptop com hidrogênio não era muito fácil, né? Não tinha a hidrogênio abundante para você, era mais fácil carregar com baterias, né? Isso foi na época, acho que estava testando como é que fazia os laptops durar mais com essas baterias que não estavam durando tanto. Fizeram esses testes, mas na verdade viram que não era muito prático, né? Então, na verdade, essas duas tecnologias, né, de baterias de lítio e tecnologia de hidrogênio acabam, muitas vezes as pessoas estavam vendo como fosse uma concorrente da outra, duas tecnologias que fossem, mas na verdade elas não são bem concorrentes, elas podem ser complementares, né? Usando, principalmente na parte de automóveis, os automóveis mais leves estão usando mais baterias de íon-lítio, mas a parte mais pesada, que seria ônibus, caminhão, estão fazendo até mesmo navio, trem, estão usando mais hidrogênio, né? Não dá para fazer, é difícil fazer esses tipos de parte mais pesada usando baterias de íon-lítio, né? Esses que são mais pesados estão caminhando cada vez mais para usar mais hidrogênio, enquanto os leves, não só os automóveis leves, como os dispositivos portáteis também, né? Ser baseados em baterias de íon-lítio, né? E no eletrolisador, né, a gente tem se voltar aqui rapidinho, a gente tem um catalisador que é específico aqui, que vai juntar prótons e formar hidrogênio, e esses aqui, na verdade, o que eu coloquei aqui é uma das coisas que a gente vai focar por enquanto, que é desenvolvimento desses, vamos entender como é que faz essa reação e os catalisadores para formar esse tipo de reação aqui, né. A gente vai focar mais nisso aqui, na verdade, até para um processo de simplicidade. Alguns outros, para estudar a reação de evolução do oxigênio, que é nessa aqui, ou reação de redução de oxigênio, esse é um processo de muito mais etapas na parte de catálise. Reação de evolução de hidrogênio
é um processo mais simples, um pouco de menos etapas, então vamos começar na parte de desenvolvimento dessa parte de tecnologia, a gente foca principalmente nessa reação até para um processo de simplicidade, né, de simplicidade, não exatamente é a região que está sendo gargalo tecnológico, né, muitas vezes o gargalo, às vezes, está sendo mais de preço, às vezes está sendo também mais de reação de redução de oxigênio, mas nisso aqui também pode ter algumas coisas importantes que a gente pode ver, então a gente vai falando primeiro na parte de reação de evolução de hidrogênio, né, que é essa HARE, ele é um processo que ele é realizado em 2 etapas, que é a reação de Volmer, que ele junta, pega um próton de solução aquosa, mais um elétron, e ele faz hidrogênio adsorvido. Esse asterisco que a gente está sempre usando aqui, que é como se fosse hidrogênio adsorvido em uma superfície. E a etapa seguinte, que a gente vai que aí ele pode ter 2 partes diferentes, que ele pode ser essa reação de Heyrovsky, que ele pega esse hidrogênio adsorvido e junta com outro hidrogênio, né, na verdade outro próton, né, H+, né, solução aquosa, o próton mais um elétron, vai formar o H2 gasoso, ou ele pega 2 hidrogênios que estão adsorvidos e forma o H2, né. Qual o caminho que ele vai seguir aqui vai depender bastante do catalisador. Tem catalisadores e com certa cinética que vai seguir o caminho de Volmer e Heyrovsky, que tem outros catalisadores com outro tipo de cinética que vão seguir o Volmer e Tafel. Então, na verdade, isso aí vai depender de material para material, que tipo de processo vai ser que ele vai seguir, né? Mas antes, isso aqui são ambos, né? Esses tipos de caminhos, na verdade, são reações que tem a reação final, né? Que vai ser 2 prótons da solução aquosa mais 2 elétrons, vai formar 2 H2. E uma parte importante, né, um processo importante aqui que a gente vai ver, que é justamente a formação da adsorção do hidrogênio em um catalisador, né? Aqui eu só mostrando como é uma reação de evolução de Volmer e de Heyrovsky, por exemplo, que ele tem uma formação de um hidrogênio numa solução aquosa, em uma certa região, e na verdade, desculpe, aqui a gente tem um H3 mais O, né, que vai ser um cátion como é que está isso aqui na água, né, e ele vai reagir na superfície desse hidrogênio na superfície, vai deixar o hidrogênio adsorver na superfície. E a gente vai vendo, por exemplo, a gente pode ver essas barreiras de vias cálculos NEB, usando DFT, e ver como é que, a partir da altura dessas barreiras, ver como vai ser a cinética dessas reações. E a mesma coisa aqui, só que aqui, por exemplo, para processo de Heyrovsky, né, que vai juntar esse hidrogênio que está aqui nessa superfície, e vai juntar com outro do cátion do H3 mais O, né, e vai formar um hidrogênio H2 aqui nessa reação de Heyrovsky, a gente pode ver a barreira disso aqui. Essa é uma forma de ver a cinética da barreira, usando esses processos aqui, mas a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, uma forma mais simples, né. E a gente pode fazer várias tentativas e erros de quais são os materiais que são os melhores para fazer esse tipo de reação, né. Na química, o pessoal já fez isso fez primeiro com tentativa e erros quais são os melhores materiais, sabe que, na verdade, são os metais, né, os metais de transição, principalmente, né, e foi usado bastante a platina para isso, né. E a platina é o melhor catalisador que a gente pode encontrar para fazer esse tipo de reação, para a reação de evolução de hidrogênio, né. Mas ele tem alguns problemas, né, que a gente sabe quais são os problemas da platina, né. Primeiro é a abundância, né, a gente vê que em escala logarítmica aqui, que a gente vê a abundância de elementos na crosta terrestre, né, e compara com, isso aqui está normalizado em relação ao silício, né, colocou quem fez esse gráfico aqui, na verdade, colocou com silício, né, para ver com 10⁶, né, então, justamente por causa que a variação de escala é tão grande que a gente vê que a platina aqui está na escala em torno de 10⁻⁻3, né, ou seja, 1 bilhão de vezes mais raro do que o silício na crosta terrestre, né, e a gente vê, na verdade, a platina está aqui num grupo de elementos que a gente vai chamar realmente, são os metais mais raros da crosta terrestre, né, que a gente pode ver aqui, né. E, por exemplo, com platina, ouro, né, ósmio, irídio, né, são paládio, metais são bem raros, né, e isso vai fazer uma escassez, né, tem poucos lugares vão ter platina, né, para poder fazer extração, né, não é qualquer lugar, né, então, né,
E outra coisa também, né, vai ser o preço que isso pode, por causa justamente da escassez desse metal, ele acaba sendo produzido pouco e ele acaba tendo um valor mais alto, né? Então, a gente só para saber fazer uma estimativa, eu peguei um dado de quantos carros são produzidos por ano, né? Hoje em dia a gente sabe que tem em torno de, esse aqui foi um dado que tem, acho que de 2017, acho que 2016, na verdade não pegou, esse é um dado não tão atualizado assim, que é 95 milhões de carros são produzidos por ano, e na tecnologia atual, né, pegando o melhor carro que a gente tem dessas tecnologias atuais, que é por exemplo, o Mirai, que é um dos mais novos que a gente nessa geração, eles estavam usando em torno de 30 gramas de platina por carro, né? Então, se fosse fazer uma estimativa meio que só uma estimativa assim, de ordem de grandeza, vai ver que a gente ia precisar, se fosse todos os carros fossem de hidrogênio usando esse tipo de tecnologia, que isso é mais recente, eles ia precisar em torno de 2.850 toneladas, em torno de 2.000 em torno de 3.000 toneladas por ano, né, de platina para sendo produzido, né. Isso a gente usando esses 30 gramas por carro, né. Só fazer um lembrete que há 10 anos atrás, quando o pessoal estava começando a testar esses materiais para fazer combustível, usava 150 gramas de platina, de grama de platina por carro, né. Hoje em dia já usa 30 gramas, porque, na verdade, aqui já era mais, por causa que aqui já está usando mais nanopartículas de platina, então já aumentando a área superficial, que é uma coisa que ele vai poder falar dela. Mas isso aqui ainda, se a gente, a estimativa é que o pessoal, que nos próximos anos, eles baixem esse 30 gramas para 12 a 15 gramas, né, então reduza isso aqui, que possa reduzir a quantidade de platina, para produzir a mesma quantidade de hidrogênio, usar o mesmo hidrogênio para ter uma potência nesse carro, né? Então, e só uma coisa, né, esses 2.800, esse em torno de 2.800 toneladas por ano, né, basicamente 18 vezes que a gente produz no mundo todo, né, porque a gente produz, você vai pegar a produção total de platina no mundo todo, é em torno de 160 toneladas por ano, né. Então, isso já considerando que a platina já é usada em vários catalisadores de vários outros, tem várias outras aplicações tecnológicas e tem várias outras aplicações até também em joias e outras coisas, e outras coisas assim, e tudo isso aqui é em 160 toneladas. Então, pensar que se você quer usar realmente isso em larga escala para automóveis outros tipos de tecnologia, automóveis, para ônibus, para caminhão, para navios, então ia usar muito, eu vou ter que usar bastante platina, né? Mesmo que essa estimativa aqui que eu estou usando, todos os carros usando platina para produzir, para fazer a reação da célula combustível, que na verdade não é o caso, né? Mas não vai ser o caso de todos os carros vão usar essa tecnologia, mas mesmo assim, eu tenho que pensar que qualquer tecnologia vai vir aí da parte de célula combustíveis, se for usar platina, se for usar em larga escala, vai usar bastante platina, né? Então, uma das maneiras fazer novos materiais, né? Que é o que a gente vai chamar de o design de materiais, que vai propor novos materiais, que vai ser, e modificações de alguns materiais que a gente já conhece, de forma que a gente possa fazer a gente pode fazer a modificação desses materiais, fazer simulações atomísticas deles, dá para ver propriedades eletrônicas desses materiais, né, e em laboratório fazer análise de dados e fazer dispositivos, né, para testar a produção de hidrogênio, por exemplo, nesse caso aqui, um dispositivo que foi formado para produzir hidrogênio, né, e comparar com a platina, por exemplo. A gente usar a platina como referência e ver esses novos materiais como é que estão se comportando parecido com a platina, né? Então, vários materiais que pode propor não vão ser tão bons quanto a platina, mas em princípio vão ser muito mais baratos. Isso pode fazer com que a gente possa aumentar o número de células combustíveis e para obter a mesma potência na parte de produção de energia também, tá? Então, a gente pode ver, por exemplo, aqui aqui é um dispositivo montado pela professora a professora Cecília, que fez esse dispositivo aqui, na época que ela estava na Rutgers, a foto desse dispositivo dela, que ela estava estudando um material que é o MS2, que é uma das coisas que vai falar, e a gente compara isso aqui, um gráfico dessa reação de evolução de hidrogênio
do MS2 comparado com a da platina, né? Quanto mais próximo à direita aqui, mais próximo melhor vai ser a performance, né? Então, a gente isso a gente pode fazer dessa forma, que fazer essas combinações, né, de teoria e experimento, né, que vai ser essas, de propor novos materiais, e vai calcular algumas propriedades específicas que vão ser interessantes para a síntese desse material, para a parte de produção de hidrogênio, né, e até mesmo estabilidade desses materiais, que vai ser uma coisa mais importante também, que a gente, quando está falando de novos materiais, tem que saber se esses novos materiais, como é que vão ser estáveis, né. E quando for para o laboratório, saber em condições que tem que ser feito para fazer esses experimentos, caracterizações e testes desses materiais, né. Algumas rotas, né, que a gente pode fazer desses novos desenvolvimentos desses materiais, fazer novas geometrias, por exemplo, aqui, se esse tipo de reação acontece na superfície, a gente está falando essas reações que acontecem na superfície da platina. Se aumentar a área superficial usando nanoestruturas, né, nanopartículas, eu posso também aumentar essa performance desses materiais, né, para a reação de evolução de hidrogênio, mas, na verdade, quanto mais eu estou fazendo nanopartículas, como é um processo eletroquímico que vai envolver a corrente elétrica, ele pode ter uns problemas de limitações da parte de transporte eletrônico, se você tiver vários nanopartículas, ter uma percolação, por exemplo, na verdade tem uma corrente que vai passar por essas nanopartículas, pode ter algumas limitações. Uma forma que a gente pode fazer também aumentar a atividade, a forma alternativa, né, aumentar a atividade de um próprio sítio catalítico, né, então a gente pensa que a gente tem algumas áreas que são sítios catalisadores para o hidrogênio absorver e acontecer aquela reação de Volmer, né, mas isso pode acontecer com uma cinética maior, né, se a gente aumentar, fazendo um ajuste de algumas propriedades físicas importantes, né. Então, isso é uma das rotas que pode fazer para aumentar a atividade do material, né, então, controlando algumas propriedades físicas dele, né. E uma dessas propriedades físicas que a gente vai ser bastante importante, quando a gente fala da cinética, né, na cinética na reação de Volmer, de Tafel, de Herovsky, a gente está falando na altura da barreira, né, que essa altura da barreira daquele processo, a gente chama de energia de ativação, que eu vou colocar o E aqui, que vai ser essa energia de ativação. E a gente pode mostrar que alguns processos simples, que quando tem uma barreira só, existe um princípio que a gente chama desse BEP, né, de Bronsted-Evans-Polanyi, que essa energia de ativação vai ser proporcional na verdade, uma constante mais aqui a parte proporcional, né, com a energia livre de Gibbs da dissorção do hidrogênio, né. E esse ΔG aqui que a gente está colocando vai ser a energia livre de Gibbs da dissorção de hidrogênio, que vai ser calculada da seguinte forma, né. Eu vou calcular essa energia de livre de Gibbs usando um método que a gente vai chamar de semiclássico. Por que a gente está falando semiclássico? Porque eu estou falando que, nesse caso, esse tipo de simulações, os elétrons vão ser tratados quanticamente, né, usando mecânica quântica, mas os núcleos são tratados de forma classicamente, né, são partículas pontuais que estão se movendo, na hora de fazer, se move, na verdade, como fosse classicamente, né, então, a gente não considera, por exemplo, um núcleo, na função de onda do núcleo, né, mas isso aí, geralmente, é uma aproximação boa para praticamente todos os casos. Eu vou dizer que isso é praticamente bom para quase todos os casos, exceto para o hidrogênio, né, porque o hidrogênio é tão leve, tão pequeno e tão leve que a própria a parte quântica do hidrogênio seria importante. E por isso que a gente tem que considerar um termo que a gente chama de correção de energia de ponto zero, que seria para a energia de como fosse a correção quântica para a dissorção de hidrogênio, né? Isso, então, a energia de dissorção vai ser esses dois termos aqui, que vai ser como fosse a variação da energia interna, né, para a dissorção de hidrogênio, e para a energia de livre de Gibbs, a gente tem dois outros termos, né, que vai ser, que aqui eu, na verdade, coloquei só um, que é o T, menos T delta S, que é a variação a parte de entrópica, né, então, para a energia livre de Gibbs, teria também uma variação de pressão e volume, mas nesses casos, esse tipo de reação, isso é desprezível. Então, geralmente, isso não é considerado. Então, a gente faz esse tipo de simulação, de aproximação, né, com esse tipo de termos. Essa parte aqui a gente pode calcular, esse aqui a gente vai calcular de forma mais simples, com DFT,
Esse termo aqui de correção de energia de ponto zero também poderia ser calculado com DFT, mas como ele vai ser não vai depender muito da reação, vai ser depender mais de hidrogênio, ele, na verdade, até depende, mas ele não vai ser, a gente pode usar uma aproximação constante para esses dois termos aqui, que vai ser de forma mais simples, né? E essa energia aqui de livre de Gibbs, ele vai ser, na verdade, um dos que a gente chama que ele vai ser descritores quantitativos para falar da cinética dessa reação, né? Quando esse ΔG vai ser muito próximo de zero, ele vai maximizar a reação de evolução de hidrogênio, né? Isso que é chamado de princípio de Sabatier. Espera um pouquinho aqui. Agora estão só um telefone aqui, dá problema. Deixa eu desligar aqui. Ô, Leandro, tá tudo certo? Tá, desculpa. Só tá um problema aqui agora. Agora você dá um problema aqui no mas é rapidinho. Vou desligar aqui. Ou vou desligar o telefone. O telefone é um problema pro telefone do lado. Então, voltando ao que eu estava voltando aqui, a gente tá falando do princípio de Sabatier, que quando a gente tem esse ΔG aqui próximo de zero, ele vai ser a máxima da reação. E a gente pode, por exemplo, comparar esse ΔG para energia da dissorção para vários materiais, e a gente, por exemplo, vê aqui que usando vários metais de transição, há um certo máximo, né, em torno de ΔG igual a zero, né, que a gente chama de vulcano plot, né, que é o gráfico do vulcão, né, e aqui, nesse caso, esse gráfico, esse ΔG é calculado via teoria, e essa corrente aqui, na verdade, esse I, que essa corrente que chama corrente exchange, é dado do experimento, a gente vê que por isso que, na verdade, não há uma correlação tão grande assim, porque depende dos experimentos também, que tem alguns, de como foi montado o experimento, vai ter umas variações um pouco do contato, né, também, então pode ter algumas variações diferentes aqui, né. E aí, falando nessa parte, voltando à parte de metais de transição, a gente pode fazer umas metais de transição com áreas maiores, né, com formato nanoestruturas, e aí eu vou falar brevemente um trabalho que, na verdade, foi feito pelo pessoal lá no McGrath. Na verdade, esse aqui não tem a parte de teoria, isso foi feito só experimento, mas vai servir depois de base para outro, que era a formação que eles funcionalizavam grafeno, óxido de grafeno com uns grupos, né, funcionais, que eles chamavam de BIP, né, que é esse tipo de moléculas aqui, que esse tipo de funcionalização permite, quando ele coloca o AuCl4-, né, esses anos de AuCl4-, eles acabam aglomerando, formando algumas superfícies, mas eles formando em torno do grupo funcional, e acabam formando essas nanoestruturas como fosse 2D, né, então a ideia do grupo foi tentar fazer um filme 2D de metais, né, nesse caso aqui foi de ouro, né. Então, por exemplo, como pode ser visto aqui, na verdade tem esses filmes de ouro, né, que são transparentes aqui, que são bem extremamente finos, mas tem os metais de transição que podem aumentar a área superficial com pouca quantidade de metais de transição, tá? Nesse caso aqui, a caracterização dessas nanoestruturas, né, 2D, foi feita através dessa parte de plasmônica, né, então vê que é o deslocamento do plasma desses materiais com a estrutura foi uma das medidas que pode ser usada para caracterização, né, e mas uma parte importante é que essas estruturas aqui também serviu para de guia também para um outro material, outro trabalho que a gente fez, nesse caso aí foi a parte em colaboração teoria e experimento, né, que foi usando esse GO, com esses grupos funcionais, né, e com a AuCl4, na verdade, nesses adsorvidos aqui, e formando essas nanopartículas, a gente controlou a formação dessas nanopartículas para uma região, uma parte ainda bem pequenas, em torno de 1 nanômetro, né,
em torno de 1 nanômetro, aí depois disso foi usada uma solução com PTCl6 2-, né, com ácido ascórbico, e a partir disso foi crescido uma platina em torno dessas nanopartículas de ouro. Então, a gente, na verdade, aqui usou platina, mas somente para cobrir essas partículas de ouro, né. Isso fez uma atividade, isso fez a formação dessas nanopartículas, a gente vai chamar de core shell, né, que tem de ouro e platina. Então, são representadas, esse arroba PT, na verdade, é o ouro, né, coberto pela platina, né. Pode entender assim. A nanopartículas formadas pelos esses core shell, nesses experimentos foram feitos em torno de 1,8 nanômetros, né, como pode ser visto aqui, e a partir dessas partículas, a gente foi ver depois as atividades, foi caracterizado como é que a gente mostra que realmente isso é nanopartícula de ouro com um shell de platina, né? Isso foi feito, as primeiras medidas para mostrar isso foi feito usando o XPS. Nesse caso, foi um XPS mostrando antes de cobrir essas partículas com platina, né? Já não tem nenhum sinal de platina e tinha os sinais de ouro aqui das nanopartículas. E quando depois de formar o core shell, né, vai ter os sinais característicos da platina, e os sinais do ouro vão ser bem reduzidos por causa dessas, da blindagem que a platina acaba oferecendo, né. E outra medida também, nesse caso, também feito no LN Nano, foi feita a parte de microscopia, né, STEM, né, com EDS, né, então fez a partícula, nanopartículas. Nesse caso, não pegou uma partícula um pouquinho menor para fazer, um pouquinho maior para fazer essa parte de microscopia um pouquinho maior do que aquela de 1,8, né, que a gente via na média, que é um pouquinho maior do que 1,8, acho que é 2, deve ter um torno de 2,5 por aí. E usando o EDS, a gente viu o sinal do ouro, o sinal da platina, né, e vê, na verdade, que essa platina e ouro, na verdade. Então, não é só partícula, não é uma parte só ouro, só uma parte só platina, e as partículas separadas, né? Tem uma nanopartícula de ouro e platina, né, que são formando core shells, né? Na parte de teoria, a gente vê, por exemplo, a primeira coisa vai ser a parte de caracterização eletrônica dessas partículas de ouro, que a gente fez um modelo usando o icosaedro, que era basicamente o experimental a gente tinha uma certa indicação de que poderia ser esse tipo de nanopartícula icosaédrica, né? Vendo o AU, nesse caso, o AU55, que é um dos materiais um dos que a gente estava partindo, que era as nanopartículas em torno de 1 nanômetro, para ter uma certa densidade de estados, vai ter alguns picos aqui, mas não tem muitos estados em torno de nível férreo, né? Se a gente tivesse só platina, teria esse tipo de densidade de estados, esse caso aqui é projetado em azul escuro, a gente está só projetado na parte, nos átomos mais externos, né, e a parte mais clara na platina mais interna, né. Nesse caso platina, platina pura, mas foi selecionado a densidade de estados, a P2, como se fosse um core shell, né, como se fosse um shell de platina e um core de platina. E a gente vê a separação dos dois estados aqui, do shell, do core de platina e o shell de platina, no caso aqui, né. Quando a gente faz esse core shell, que esse é o 55, o PT52, 92, desculpa, a gente vê, na verdade, que aumenta a densidade, há uma transferência de carga entre o ouro e a platina, que aumenta a densidade de estados da platina em torno do nível de férmio, né, em torno de 0,5, na verdade, menos 0,5 em torno do nível de férmio aqui. Mas esse aumento, esse grande aumento aqui de densidade de estado, na verdade, vai ser um dos efeitos, vai causar alguns efeitos de superfície nessas superfícies de platinas dessas nanoestruturas, tá? Só para comparação, a gente fez também uma simulação de um material que agora, na mesma proporção que tinha o 55PT92, só que agora aleatório, né? Fez uma randomização e vê que a densidade de estado, na verdade, esse pico diminui bastante, né, gente? Ele fica mais próximo do que era o PT 147, né? Ou seja, esse tipo de formação de estrutura que vai ser importante, na verdade, para essa transferência de carga entre o ouro e a platina. Agora, pegando essa região que está aqui rastrada em cinza, né, vai ser em torno de 1 elétron-volt em torno de férmio, a gente vendo a densidade de estado local, né, L2, né, vê que, na verdade,
tanto o core quanto o shell aparece aqui na L2, no corte transversal, também numa liga material randomizada também, tanto o shell quanto o core aparece. Nesse caso aqui, né, que é como esperado que a gente só tem esse em azul aqui, que é o shell, ele só vai ter só vai aparecer isso aqui com uma intensidade muito maior, né, que a gente vai ter, que é nessa escala da L2 aqui, vai ser um pico muito maior, né. E a parte de geração de hidrogênio, desses nanoestruturas, a gente pode ver que ele vai ter um ΔG, que a gente vai calculando o ΔG nesses materiais, vários sítios vai ter com ΔG diferente, em alguns sítios, por exemplo, tem a coordenação vai ter menos 94, não vão ser bons para a reação de evolução de hidrogênio, mas outros aqui com essas coordenações um pouco intermediárias, essas coordenações aqui, o que está mais escuro, vão ser em torno de menos 0,09, que são uma ΔG muito bons, vão ser muito próximo da platina, da superfície de platina original, né. A gente compara isso aqui, por exemplo, com a platina, o PT, a superfície 1 da platina, e vê, se fosse só ouro, o ΔG é 0,5, ou seja, vai ser um material vai ser praticamente inerte para essa reação, praticamente inerte, mas não vai ser muito bom. Quando a gente parte da platina só para a nanopartícula de platina pura, o ΔG piora um pouco, ou seja, só formar quando você sai da platina, a superfície de platina e vai para a nanopartícula de platina, se aumenta bastante a área superficial. Isso é uma coisa boa, que é uma das coisas que a gente quer procurar. Mas você diminui a atividade do próprio sítio catalítico, né? O ΔG de cada átomo de platina, você dissolver um hidrogênio num átomo de platina lá da superfície, ele ia ter uma energia livre de Gibbs em torno de menos 0,09 e ele vai para menos 0,25 ou 24, se não me engano aqui. Mas quando ele faz essas nanoestruturas com o core shell, a gente volta a ter esse menos 0,09, que era o mesmo que a gente tinha da platina da superfície, com a vantagem de ter área superficial maior, né? Então, na verdade, nesse caso, a gente não... Esse é um trabalho que a gente acabou não substituindo a platina, mas, na verdade, fez usar menos platina, né, em nanoestruturas e aumentar... E como é que vai fazer o design desse material para aumentar a atividade catalítica dele, né? Aqui a gente pode comparar, aqui é os dados experimentais que foi feito com o PT, que o chama de PT bulk, né, mas na verdade superfície de platina, as nanopartículas em cima do GO, as nanopartículas de ouro e o core shell, né, que vai ver que também realmente é muito próximo, né, do PT bulk, né. E nesse caso também dá para ver até que duas coisas, né, da parte de comparação da teoria aqui com o experimento, né? Tanto a ordem da platina pura, a nanopartícula de platina e ouro, né? Que a gente vai ver aqui a ordem qual que melhor, qual que é pior, do melhor para o pior, e também quando faz a nanopartícula core shell, que vão ser atividades muito semelhantes, vão ter experimentos com curvas muito semelhantes, e na parte de teoria vão dar o mesmo valor, né? Então, esse foi um caso que a gente tem que a parte de teoria e experimento bateu muito bem, né, umas coisas com outras, né, e isso, falando da platina, né, outras técnicas que a gente pode usar também relacionadas a isso, usando o que a gente vai chamar de biomimetismo, né, que vê como é que alguns materiais se comportam para a produção de hidrogênio. Biomimetismo, na verdade, é isso, a gente vê algum comportamento de alguns que tem na natureza, né, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma águia, por exemplo, que dobra algumas penas específicas para controlar a turbulência de voo em alta altitude, e que, na verdade, foi usado depois com inspiração para formar esses winglets, que a gente chama esses bended winglets, que tem nos aviões para diminuir a turbulência em torno das pontas dos aviões, né, que a gente pode ver. E também, de mesma forma, né, para a parte de produção de hidrogênio, ver quais são o que é que produz hidrogênio na natureza, né. Então, na verdade, o hidrogênio é produzido na natureza por algumas enzimas. Por exemplo, principalmente a gente vai vendo isso em cianobactérias, né, existe uma enzima chamada nitrogenase, né, esse 1N2C, que ele é formado, tem essa parte de proteína que é orgânica, e tem uma região, e tem uma parte inorgânica aqui que se chama de cofatores, né, esses cofatores têm alguns metais de transição, e é justamente esses metais de transição que vão formar as reações que são formadas, que são
que as enzimas produzem, né? No caso desse nitrogenase, é uma proteína que é formada, que também é usada principalmente para formar nitrogênio, mas também é formada para formar hidrogênio na natureza, H2. E a parte desses cofatores aqui, que a gente vê como é que eles são, como são esses cofatores desses nitrogenases, né? Eles têm umas regiões que vão ter alguns átomos de enxofre ligado aqui a alguns átomos de ferro e molibdênio, e essa região aqui que a gente está vendo que é onde justamente acontece essa reação de evolução de hidrogênio nessa enzima, esses átomos de molibdênio ligado a enxofre vão servir justamente de inspiração para a gente ter que procurar materiais 2D ou materiais novos que tenham esse tipo de estrutura, né, com esses molibdênios e ligado no enxofre. Né. Isso, na verdade, acabou foi visto, na verdade, que tem um material 2D, que era o MS2, né, e ele que já estava sendo bastante estudado na época, né, quando sair esses trabalhos. Quando o pessoal já estava estudando bastante e viu que isso aqui, né, era formado como fosse as bordas do MS2, né. Então, o pessoal, isso em 2007 foi feito esses estudos 2005, na verdade, foi o estudo da parte de biomimetismo, que via que, na verdade, o molibdênio ligado no enxofre lá poderia ser um sítio catalisador para a reação de evolução de hidrogênio. E em 2007, na verdade, foi publicada essa Science, que foi feito várias MS2, que ele está chamando de MS2, partículas de MS2, mas, na verdade, é como se fossem esses triângulos aqui formados em CVD, com essa parte a parte exposta, né, do molibdênio. E isso aqui acabou servindo como sítios catalisadores, né, para a reação de evolução de hidrogênio, né, que foi visto que, na verdade, que correlacionava melhor justamente com a borda do material. Depois disso, né, foi feito vários outros trabalhos que seguiram esse caminho na parte de ter mais, se a borda dos MS2 que vai ser catalisadores, né, alguns trabalhos depois vieram justamente aumentando a quantidade, como é que vai fazer, sintetizar MS2 com mais bordas, né, então formando esses sínteses verticais aqui, que vai ter várias bordas expostas, né, como pode ser visto aqui, só que, na verdade, tem um problema, quando você está fazendo materiais dessa forma, ele satura muito, não vai ter muito transporte eletrônico e vai saturar muito rápido, né, então você consegue até produzir hidrogênio, mas não vai ter um certo, a condutividade nesses materiais não vai ser muito boa, né, para fazer esse tipo de seguir esse tipo de rota, né, só tem então outra estratégia foi fazer a formação de defeitos nos materiais, né, então defeitos em MS2, né, alguns defeitos mais comuns em MS2 foi visto, por exemplo, pode ser visto aqui, são formações de vacâncias de enxofre no MS2, vendo aqui justamente um dos níveis de formações mais baixos dos outros tipos, de vários outros tipos de defeitos que pode ser feito nessa região daqui do potencial químico do enxofre, né? E esse tipo de vacâncias de enxofre que é uma das coisas que pode ser obtido naturalmente na síntese do material, né? Na síntese, principalmente síntese com esses controles aqui, mas ele pode também ser induzido também de forma para quando for precisar mais defeitos, ele pode ser induzido. Tá? A catálise desses defeitos, né, formada do hidrogênio ligando nesses defeitos, foi visto que, na verdade, esse ΔG, ele, quando não tem defeito nenhum, na verdade, ele é em torno de 2 eletronvolts, ou seja, não é muito ruim, mas quando você vai aumentando a quantidade de defeitos, ele vai baixando o ΔG. Nesse caso aqui, em torno de 13% de defeitos, ele otimiza a energia livre de Gibbs aqui para a síntese material, para a produção de hidrogênio com esse material. Só que o problema é que, na verdade, em torno de 12%, 13% de defeitos é uma quantidade muito grande, né? Nem o material, quando você formado quando forma material MS2, ele vai ter alguns defeitos, mas não vai ser essa quantidade tão grande assim, né? Então, teve que ser formado a parte experimental para formar com essa quantidade de defeitos, tem que ter plasma, né, incidindo nesse material para a formação desses defeitos, né. E uma das coisas, outra forma também é a geração de defeitos de forma eletroquímica, né. Então, eles faziam reação eletroquímica no material que vai removendo de forma mais ou menos controlada
a remoção de enxofres, né, e isso aí vai formando defeitos nesse material. E com isso ele vai tendo aumentando essa atividade catalítica com o aumento desses defeitos, né. Mas ainda assim, ainda está falando que eu estou falando que a quantidade de defeitos nesses materiais tem que ser muito grande. Outra forma também que foi feito, acho que em 2008, se não me engano, foi justamente o MS2, ele tem uma outra fase, que além dessa fase que ele estava estudando inicialmente, que é essa fase 2H, ele tem uma outra fase, que é metastável, na verdade, que é a fase 1T, que ele pode ser, que na verdade é induzido, e quando o MS2 ele é esfoliado de forma quimicamente, ele, na verdade, ele naturalmente ele passa para essa fase 1T, né? Na verdade, essa fase 2H, ele é uma fase semicondutora, esse é um material semicondutor, e esse fase aqui essa outra fase aqui, quando ele tem esse plano aqui desloca, né, forma daqui para cá, ele forma esse 1T, na nova fase, ele vira um material metálico. Na verdade, esse tipo de material ele sofre depois uma modificação, ele fica uma fase que ele chama de telinha, né, porque ele tem uma distorção, que é uma distorção de Pyros, que vai ter um enxofre, na verdade, vai ligar uma parte mais baixa, outro enxofre vai para a parte mais alta, e aqui a gente vai ver essa distância entre molibdênio e molibdênio, vai ter uma parte mais curta, uma parte mais longa, uma parte mais curta, né. Essa distorção aqui acontece naturalmente no material quando está na fase 1T, né, ele vai passar de 1T para telinha, né. E a banda desse material a gente vai ver que continua sendo uma banda metálica, né. Nesse caso aqui eu coloquei metálica, mas se vocês fossem ver com detalhe, tem como fosse um cruzamento da banda aqui em torno do zero, e esse cruzamento dessa banda aqui, se você fosse considerar o acoplamento spin-órbita, ele vai abrir um gap aqui e mostrar que o material é um isolante topológico. Embora ele seja um isolante topológico, um gap muito pequeno, que vai ser difícil de observar essas características topológicas de efeitos eletroquímicos, né? Vai ser mais difícil, porque vai ser em torno de, eu acho que em alguns mil-eletronvolts, teria que ser muito baixa temperatura para poder ver esses efeitos topológicos desse material na fase 1T'. Leandro, interromper, mas se você puder encerrar nos próximos 5 minutos, que já está. Tá bom, tá. Então, só uma coisa aqui. Esse material, um material não telinha, na verdade, ele tem um problema que ele também pode ter oxidação mais rápida, né? Então, ele pode formar alguns defeitos, vacâncias mais facilmente, mas ele também pode oxidar, formando em oxigênios no lugar do enxofre, né? E ele vai ter umas energias de formações muito mais baixas, né? E na verdade, e a gente pode ver que esses sítios desse 1T', né? Eles são bem mais ativos de forma para catálise, né? Então, por exemplo, o ΔG do MS2 do 2H e no T', a gente vê que, por exemplo, que um T' na sítio baixo é menos 0,13, né? Ou seja, quase tão baixo quanto aquelas nanoestruturas que a gente estava vendo antes com platina e ouro, né? Mas quando a gente começa a ter defeitos, né, vacâncias e oxigênio, ele pode perder diminuir essa atividade catalítica, né? Tanto no sítio mais baixo quanto no sítio mais alto. No sítio mais alto, na verdade, ele pode até ganhar um pouco, mas no sítio mais baixo, dos enxofres mais baixos, ele perde um pouco, né? E aí, vendo a parte experimental, esse material é esfoliado quimicamente com o MS2, né, usando esse butilítio, que é intercalação de lítio, e ele depois usa ultrassom para separar essas em camadas, né, essas camadas, que já vai estar nessa fase metálica, por causa da transferência de carga do lítio para esse material, para o MS2. Ele faz naturalmente. Então, a gente pode ver a macroscopia aqui do material, que são esses filmes de MS2, e foi feito um estudo com em temperatura e estabilidade desses materiais, e síntese de materiais, a síntese desse material em 22 graus Celsius e 65 graus Celsius, viu que, na verdade, tinha um material a gente tinha mais 1T', e outro material a gente tinha fase mista, 2H e 1T', né? Isso foi feito só um estudo de um aluno mestrado que estava fazendo a parte experimental desse estudo de síntese em várias temperaturas e tempo diferente. E a gente pode ver essa parte de fase mista, na verdade, ocorre, tem alguns trabalhos anteriores mostrando que
alguns flakes, alguns materiais aqui que tem uma fase 2H, a fase 1T' aqui, e tem até regiões que faz 1T, que tem essa que sem a distorção de spires, né? Na verdade, isso aqui, essa estabilização dessas ilhas de 1T não é bem entendida ainda na literatura, já foi conversa, já foi algum debate, já foi algumas conversas de alguns outros professores que estavam estudando fazer 1T', como é que essas ilhas de 1T, como se estabilizam e não viram 1T', né? Como não tem a parte de estação de spires, né? E para caracterizar esses materiais, né, esse MS2 na fase 1T' foi feito esse estudo em XPS e viu que justamente tinha um sinal em azul que característico da material MS2 na fase 1T', há a fase 2H, né, que tem no material, depois de algum tempo, né, ele volta, tem alguma parte de 2H nesse material, e também tem uma parte de oxidação desse material também, que pode ser visto aqui nesse molibdênio num nível de oxidação, estado de oxidação diferente, né. E aí foi a parte de reação eu fiz a parte de reação de evolução de hidrogênio dessas amostras, desses materiais. Foi visto justamente que alguns materiais com temperatura, quando é sintetizado em uma temperatura mais alta, tinha a fase mais 1T e tem uma atividade catalítica melhor, né, também, né, mas tem uma perda com o tempo também, então, por causa justamente da parte de oxidação, né. Então, o fato de ter oxidação e mudar de fase, ele faz ele ter, o que era um material que tinha mais 1T', ele acaba ficando mais misto e perdendo um pouco de atividade, ou em temperatura diferente também, que ele tem uma fase mais mista e também perde até mais atividade. E aqui é o mesmo gráfico que a gente tem visto aqui, só mais para plotar de forma um pouco diferente com o que eu chamo de Tafel plot, né, para saber o mecanismo que se ocorre mais se ocorre mais o mecanismo de Heyrovitz ou o mecanismo de Tafel, né. Mas uma coisa que a gente fez para estabilizar, mudar isso, foi mudar esse material de forma que estabilize a fase 1T' dele, né. Então a gente fez como é que faz, existe um trabalho, um Nature Chemistry, que estava estudando funcionalização desses materiais, e viu que acabou que estabilizava mais o material na fase 1T'. E essa estabilização, essa funcionalização covalente era feita com o MS2, com um grupo que era, por exemplo, iodo de metano, né, e coloca em ambiente com hidrogênio e vai ligar esse CH3 na superfície do material, né. E, na verdade, não só iodo metano, mas iodo acetamida, iodo ácido acético, né, e acabam sendo outros grupos que a gente pode funcionalizar o material MS2 1T', né. Isso ocorria mais, essas funcionalizações foi mais no material na fase 1T', que tinha uma energia de formação mais favorável do que materiais na fase 2H, fase mais semicondutora. E quando a gente fez essas funcionalizações, né, viu que, na verdade, depois de algum tempo, esse aqui foi um experimento de 60 dias depois da síntese, que esses materiais sem finalização, ele tinha uma parte que ele ficava 1T' e parte 1,2H, né, a parte, ele voltava a ser parte semicondutora e oxidava um pedaço, e aqui, quando estava funcionalizado, por exemplo, com CH3, com metano, ele tinha a proporção, né, muito maior de 1T' do que 2H, e a oxidação muito mais baixa, né? A mesma coisa com alguns outros grupos também, né? Com acetamida e com acetamida e com ácido acético, né? Que a volta essa fase que não a estabilização dessa fase 1T' é maior com esses grupos funcionais do que sem esses grupos funcionais, né? E também a oxidação desse material, mesmo 60 dias depois, é bem menor do que quando você não tinha nenhum grupo funcional, né? Aí a gente dessa forma, conseguiu estabilizar mais esse material 1T', que pode ter esse ΔG menor e pode ter uma atividade catalítica melhor também, né, nesse caso. Também foi feito um trabalho, falando aqui da parte de redução de evolução de hidrogênio com ácido acético, que tinha um outro mecanismo interessante que a gente estava observando que poderia estar acontecendo, que é esse mecanismo de Grotz, né, que tem um hidrogênio que se liga aqui, esse hidrogênio liga nessa superfície. Isso acontece, deixa eu voltar aqui, com o que acontece na água, por exemplo, quando você tem um hidrogênio, como é que ele caminha, né, no ambiente, formando o H3 mais O, né. Isso aqui é umas coisas que está em estudo, em andamento agora, mas
algumas coisas, tem alguns resultados, mas por enquanto eu estava para mostrar isso, né? E agora, para concluir, né, a gente só mostrou que o MS2 não T' pode ser funcionalizado com grupos orgânicos, né? Eles aumentam a estabilidade dos MS2 pristino, eles são mais estáveis, né, do que o MS2 não T' pristino, né? E, na verdade, também eles podem aumentar a atividade catalítica para a reação da evolução do hidrogênio, né, para produzir hidrogênio, né, para esses materiais, para essas tecnologias hidrogênios, essas tecnologias emergentes que estão surgindo aí também, né? E concluiu só agradecer às agências de fomento e ao NACARE também para poder fazer esse tipo de simulações. E quem quiser contato comigo, né, tem um e-mail, tem um site também que pode ter algumas informações que eu coloco lá. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Muito obrigado, Leandro, pela palestra. Então, fica aberta para perguntas. Quem quiser perguntar pelo microfone ou pelo chat, fiquem à vontade de fazer as perguntas. Eu já vou abrir, então, a sessão de perguntas, aproveitando que eu sou o chair. Eu fiquei interessado na questão do energia de ponto zero. Você usa um termo fixo, você falou. Eu entendo que pode ser complicado calcular isso, mas se fosse calcular essa energia de ponto zero, qual seria o método para obter? Seria algum tipo de cálculo de fônons ou algo mais sofisticado? Basicamente é um cálculo de fônons, né? Você tem que fazer um cálculo de fônons com hidrogênio adsorvido e sem hidrogênio adsorvido, e depois ver todas as frequências e fazer as diferenças desses dois fônons. Então envolveria... Para fazer geralmente, é uma conta até relativamente assim, simples, né? O problema é quando você vai fazer muitas amostras de vários materiais, né? Se for fazer uma conta de um fônon com hidrogênio dissolvido, é até um pouco trabalhoso, mas tudo bem, dá para fazer, nada demais. Agora, fazer de vários materiais acaba... Envolve os métodos da superfície também, não só da molécula, né? Sim, envolve também um monte de vibrações da superfície também, né? Pode ficar caro, é verdade. Mas, então, eu abro para fazerem perguntas. Eu tenho uma pergunta. Sim. A minha internet cortou um pouquinho. Na hora que você estava falando de defeito no molibdênio disulfite lá, você mostrou umas curvas de energia de formação. Aí eu queria saber como é que, se foi você que calculou ou não, e como foi calculado. Então, porque tem estados de carga lá. Não, nesse caso aqui, tá compartilhando a tela? Ainda tá, né? Não. Não tá, né? Deixa eu voltar aqui para compartilhar. Na verdade, essas contas de energia de formação não foi não foi calculado por mim. Isso aí eu peguei essa referência da literatura. Para esse específico, para esse MS2 na fase semicondutora. Mas nesse caso, ele não foi calculado usando o estado de carga, foram só defeitos neutros. Ele mudava as curvas, as retas que estavam lá, era a mudança do potencial químico do enxofre. Então, deixa eu ver, cadê, quando é que eu mostro? Tá aparecendo agora? Agora está carregando, né? Apareceu. Então, é isso aqui que você está falando, né? Tá, é o potencial químico do enxofre, exatamente. O potencial químico do enxofre. Isso aqui é da referência desse do Consa, né, do pessoal lá, acho que é da Finlândia, né, que tem bastante trabalho com participação de formação de defeitos, principalmente MS2, aí se eles têm essa verdade, acho que tem só que eu coloquei do PRL, mas eu acho que foi de um PRB do Consa. E eles já estavam calculando isso. Nesse caso aqui, esse gráfico específico aqui foi variando o potencial químico do enxofre. Mas nesses mesmos trabalhos deles, também está fazendo a parte de energia de formação de defeitos carregados. Tá. Isso mas quando isso eu acabei não entrando, porque isso aqui, para os semicondutores, tem esses defeitos carregados, mas quando está falando depois de MS2 um T', né, aí é metálico, aí não vai ter esses defeitos carregados, né, vai ser tudo... neutros, né, no princípio, né? Ô Leandro, posso perguntar, James? Pode, fica à vontade. Ô Leandro, parabéns então pela apresentação aí. Eu tenho uma dúvida, Leandro, não sei se você vai saber me responder. Tem um slide que você mostrou das anesoturas de ouro, o 2D,
que vocês usam para fazer o Corchel na capratina e o ouro. Na minha dúvida, porque vocês usaram um derivado lá da bipiridina lá. A bipiridina, ela tem uns potenciais muito bem definidos lá, que são os derivados de biológenos, são os derivados do Paraxon lá, que são os derivados de vários materiais que são usados como antioxidante, essas coisas assim, tem essa redução. Tem um pico em menos 0,2 e outro em menos 0,6. Aí depende das variações que você faz em torno desse anel 44-BIP, você tem variações do potencial. Por que vocês não usaram o próprio potencial de redução da bipiridina para reduzir o ouro? Por que você teve que acionar o boridreto e o azascópico para reduzir o ouro? Porque usou... Na verdade, eu acho que... Cadê? Deixa eu ver aqui. Reação... Tem um trabalho que vocês publicaram lá atrás, e aí vocês usaram o boridreto. Eu entendi que no início a ideia de usar o biológico era para usar ele como catalisador para a eletrocatálise da redução do ouro. E aí parece que não deu muito certo, né? Porque aí vocês tiveram que usar o boridreto. Aí eu queria saber o porquê. Na verdade, isso é uma coisa... na verdade, eu não sei por que foi usado o boridreto para redução, porque eu acho que, nesse caso, tem uma relação de funcionalização da bipiridina com o GO, né, e acaba sendo mobilizada essas moléculas de bipiridina em boa parte. Não, mas é independente, são características dessa 44-BIP, ela forma um monoradical primeiro, a primeira redução ela forma um monoradical, depois ela forma um birradical. Esse monoradical vai dar em torno de menos 0,2, menos 0,3, e o diradical vai dar em torno de menos 0,6 versus calor-melano. Aí, versus um eleitor de referência calor-melano. Então, os potenciais que você tem aí é o potencial de redução que poderia ser do ouro. Aí eu queria saber se vocês tiveram... Bom, não tem problema, não. Depois eu vou ler a referência lá e o estudo. Isso aí eu tenho que os alunos que fizeram a síntese aí da parte de química também, né? Mas eu vou responder agora, porque eu colocou agora o boridreto lá na parte de redução, para a formação da redução do ouro ali, né? Tá bom, valeu, obrigado. Nós temos uma pergunta do chat também, da Lana Emily. Ela quer saber sobre o Volcano Plot no slide 11. A pergunta dela é qual a unidade do eixo Y desse gráfico? Acho que passou rápido, não consegui entender. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, slide 11. Então, nesse caso aqui, o slide 11 aqui o ΔG, energia de dissorção, energia livre de dissorção, e aqui é a que chama de corrente exchange, né, que é uma corrente que era medida na parte experimental, né. Esse caso aqui, pode ser visto, é um gráfico de potencial concorrente, cadê? É a mesma que a corrente que eu já me colocando aqui, não, referência que coloca por aqui. Nesse caso aqui, a gente está falando não é densidade de corrente, é só corrente, mas aqui é densidade de corrente. Mas é uma medida da cinética da reação de evolução do hidrogênio também, né? Você vai ter ela perguntou se é um valor experimental. Isso aqui é experimental. O valor do Y é experimental. Ok. O X é teórico e o Y é experimental nesse caso aqui. Ok, perfeito. Também tem a Lana está contemplada. Tem uma pergunta sobre certificado, então isso depois a gente resolve por e-mail, ok? Então vocês encaminham e-mail, que aí eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, quem quiser certificado, a gente tenta gerar algum tipo de certificado para os alunos da Mackenzie. Alguma pergunta a mais, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Leandro, obrigado pela apresentação. Em um dos slides foi mostrado um domínio de grão ali, de ilhas de 1T e 1T' em 2H. Tem alguma informação sobre qual que é o range de tamanho ou as geometrias mais específicas dos domínios 1T dentro das ilhas de 1T, porque isso daí às vezes pode
ser correlacionado com o fato de não ser observada a distorção de Pyers para a estabilização da fase, né? Isso, tá falando de um T e um T', né, que é mostrando que tá nessas ilhas, né, falando. Eu acho que não tem nesse trabalho que eu estava vendo aqui, foi desse Nature Communication, que foi feita essa microscopia desses materiais aqui, acho que ele não tem nenhum dado muito quantitativo da parte do tamanho desses domínios aqui, do tamanho dessas ilhas, né? Eu acho que eu não lembro de ter visto nada disso. O que a gente fez, o trabalho que a gente fez, na verdade, para controlar a quantidade de um e de outro, era num XPS, né, ver as áreas, né, que a gente vê, por exemplo, ver o 2H e ver a área sobre essa curva aqui, a área sobre essa curva, e a gente, com essas áreas, a gente sabe a proporção, né, por exemplo, sei lá, se vai ser meio a meio, ou coisa assim, era mais usando XPS, porque microscopia a gente não teria esse tipo de detalhe, mesmo usando o microscópio que tem aqui, não consegue ter esses detalhes que teve esses grupos que tiveram aqui, né, então, acabou, a gente teve mas aí a gente tá falando seria ser um T', né, ser um T, não tem sinal de um T no que foi visto no XPS, né, na verdade, aqui tá escrito um T, é um T'. Às vezes tem uns outros gráficos experimentais que tá um T, mas é um T'. Mas dessas ilhas não tem nada muito... Entendi, muito obrigado. Ok, também tem o Luiz Henrique, que quer fazer uma pergunta. Você vai fazer via microfone? Eu posso fazer aqui no áudio? Sim. Eu queria fazer uma pergunta rápido, justamente se esse XPS que você acabou de mostrar na tela do 1T' do MOS2, se puder voltar rapidinho. Isso, exatamente. Esse é o MO3D, eu acho, né? Do XPS. A minha pergunta é, se você, esses dois picos que você tem, por exemplo, 2 para o azul, 2 para o vermelho, eu acho que é o acoplamento spin-órbita, né? A separação de spin-órbita. Você vê que o 1T azul, o pico da esquerda é menor que o da direita. Você sabe por que o vermelho está trocado, esse ajuste? Isso, esse é bem maior que o da direita? Eu não entendi. Na fase 2H, você sabe por que isso? Na verdade, eu não vou saber de se responder isso aí também, essa parte, não, do que isso é. Na verdade, a separação aqui porque um vai dar maior do que o outro, na verdade, eu não sei, porque, na verdade, eu acho que não é o caso sempre, né? A gente vê uns outros, vendo os outros funcionalizados, por exemplo, né, a proporção é diferente, né? Porque, na verdade... Até um é maior do que o outro também, né? Então, a gente acaba usando como referência... Isso, é que a relação de um para o outro ela é fixa. Elas deveriam ser fixas, a área de um com relação ao outro, que devia ser 2 para 3, no caso do 3D, mas tudo bem, eu vou dar uma olhada depois nessa referência para ver se eu... Eu só gostaria de fazer mais uma perguntinha rápida, essa mais de curiosidade. No caso, você mostrou no seu seminário no início falando sobre a platina, e depois você falou do caso de calcogeneto de metal de transição. Vocês têm algum resultado? Existe na literatura de simular ou experimental uso de calcogenetos com material de um metal nobre? Existe isso para esse tipo de aplicação de evolução do hidrogênio, reação de evolução do hidrogênio? Tipo um platina S2, coisa desse tipo? Faz sentido isso ou não? Tem também, tem algumas... O PTS2, né, o sulfeto de platina, acaba não sendo usado porque ele é um material semicondutor, né, então ele acaba não sendo muito interessante, mas pode ser feito também defeitos em PTS2 que pode gerar efeitos semelhantes como tem no MS2 semicondutor. Só que nesse caso aí, como o MS2 tinha uma abundância e um método de síntese muito mais fácil também, né, acaba sendo mais interessante, né. Esses materiais, por exemplo, PTS2, essas coisas eles são sintetizados facilmente com CVD, mas agora em larga escala com outro tipo de esfoliação química não é tão conhecida, não é tão abundante assim, né? Você não consegue formar tantos materiais, tantas amostras assim, né? Então, para alguns estudos em um dispositivo, né, pequeno, em laboratório, você faz um material CVD, você pode você tem todo o controle, mas aí se você quer fazer em larga escala, aumentar, por exemplo, uma vantagem da MS2 é que a gente tem essas sínteses químicas, né, esfoliação química, que a gente parte do material bulk, usa N-butil-lítio, intercalando, usa ultrassom, e a gente tem MS2 em larga escala, né, em grande escala.
Perfeito. Obrigado, valeu. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Também, se o Leandro deixou o contato dele, quem quiser também entrar em contato depois, fiquem à vontade. Nenhuma mais pergunta, então estamos encerrados. E muito obrigado a todos pela presença. E a gente vai tentar ver essa questão do certificado para os alunos da Mackenzie. Eu vejo com o professor Gustavo da UPN depois se tem alguma maneira de a gente tirar esse certificado. Tá, ok. Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.